Mas o importante é saber o seguinte: hoje, dia 17 de junho, você sabe que dia é hoje? Você sabe que dia é hoje, não? O senhor sabe que dia é hoje? Dia 17 de junho. Hoje, dia 17. Não, não é dia de compra Bitcoin simplesmente não, não é essa a resposta que eu quero. Dia das bruxas, exatamente, o Triple Witch Day, tá? Hoje é um dia de vencimento de vários contratos futuros ao mesmo tempo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, cadê? Eu deixei separadinho aqui, ó. Cadê? Tinha deixado separado essa bostinha aqui. Aqui. Ó lá. Triple Witching Hour, tá? A hora da bruxaria tripla é a última hora do pregão do mercado de ações na terceira sexta-feira de cada mês de março, junho, setembro e dezembro. Esses dias são conhecidos como vencimento de 3 tipos de títulos: futuros sobre o índice de mercado de ações, opções de índice do mercado de ações e opções de ações. Então nós temos vencimento de 3 principais mercados voláteis, mas a gente pode adicionar mais um, tá? É também o vencimento dos mercados futuros da CME. Geralmente acontece também no caso do mercado cripto. Então nós temos aí o dia da bruxa, da quarta bruxa hoje, tá? Então hoje, o que se antecede e o que vem depois do dia de hoje é que geralmente surgem aí possíveis reversões de tendência no curto prazo, tá? Pode acontecer. Por quê? Porque das outras vezes, antes de acontecer, na maior parte das vezes nos últimos anos, o mercado subiu e depois o mercado caiu. Agora nós estamos no efeito oposto, ou seja, nós estamos com o mercado em queda e pode ser que aconteça um pequeno respiro de alta a qualquer momento, tá? Então hoje nós vamos falar quando vai acontecer essa alta, porque não tem como saber, pois ninguém tem bola de cristal, é impossível a gente saber. Bruxa de Salem. É impossível saber, mas o que a gente pode utilizar, e eu sempre não, eu vou falar isso de forma inédita aí, que eu peguei alguém falando isso no Twitter e eu não sei de quem que é essa mensagem, tá? Mas, se alguém souber aí, essa mensagem é o seguinte: me diga o que está escrito nos gráficos ou o que os gráficos mostram que eu lhe direi qual é a notícia. Que basicamente fundamenta-se na ideia de que o mais importante dos indicadores não é as notícias ou as informações ou o medo exacerbado ou a análise de sentimento, mas sim o que o gráfico está dizendo. Então, se o gráfico está fazendo estrutura de tendência de baixa, segue baixa. Se ele começa a fazer estrutura de alta, ele começa a lutar para manter o preço numa determinada zona de região, uma faixa de região. Inclusive, $20 mil é uma zona bem interessante, né? Por quê? Porque é o topo histórico do ciclo anterior. Então, nós temos o seguinte: para a gente ver quando que o mercado vai subir, não existe outra maneira de antecipar ela através do preço, tá? Então não dá para esperar, vamos esperar uma notícia positiva do Federal Reserve na próxima semana para que o mercado comece a voltar a subir. Não funciona assim o mercado. Ele funciona através da especulação. Então, o sentimento especulativo hoje, tá? Eu até quero dar uma olhada no indicador Fear and Greed Index. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Que está hoje na pontuação 9, onde gera extremo medo, né? Então, extremo medo, ou seja, se você pegar aqui do mês passado até a semana atual, nós saímos de 12 pontos e caímos para 7 ontem, hoje 9. Então, nós estamos em período de extremo medo. O que gera extremo medo? É muita gente que está se alavancando ou operando mercados mais voláteis, saem dos mercados e começam a trocar por dólar, tá? Ou para investir agora com a elevação da taxa de juros, pode ser que entre interesse de investidores dos mercados mais voláteis, mercados mais de risco, de assumir menos riscos e migrar todos eles para a renda fixa. Eu brinquei uma vez no Twitter, eu coloquei 2022, o ano da renda fixa. Tá? Porque o que eu estava querendo dizer isso meses atrás? Até vou fazer um retweet, que eu acho que foi em fevereiro ou em março. Acho que foi em fevereiro ou em março que eu coloquei no Twitter
assim, 2022, o ano da renda fixa. Agora não lembro qual que foi, se foi em janeiro que eu coloquei isso. Depois eu faço esse retweet aí. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: os ciclos econômicos eles são muito previsíveis no sentido de comportamento, né? O pessoal sai quando o mercado começa a ficar muito, eh, vamos dizer assim, não imprevisível, mas muito ele gera muito medo, ele gera muito caos psicológico nas pessoas. Ele simplesmente as pessoas começam a migrar por um determinado período no ciclo econômico para a renda fixa. Então, o que eu queria dizer naquela época que provavelmente esse ano de 2022 seria o ano do bear market, né, por causa do topos e fundos descendentes no gráfico semanal do Bitcoin, e que provavelmente a gente veria vários youtubers brasileiros ou vários youtubers de fora falando em renda fixa. E que é justamente o que está acontecendo. Hoje você entra, o pessoal está falando em fundo imobiliário e renda fixa. Vai falar de ou os mais violentos, aí o pessoal que gosta mais de risco, comprar boas empresas em fundo, né, para que pagam bons dividendos. Então, eles estão falando muito mais nessa condição de você investir em ativos menos arriscados, tá? E isso era muito previsível que iria acontecer. Por quê? Porque com a promessa de elevação de taxa de juros, com o apertamento quantitativo, provavelmente a gente teria um ano, então, de indicação aí dos investidores por investimentos de baixo risco. E eles não estão errados, no sentido de, pro emocional, né, para você lidar bem com o seu emocional, uma coisa é certa, né? Se você fica 100% exposto em ativos de risco, e você está colocando toda a grana que você tem nesses ativos de mais voláteis, como o próprio Bitcoin, o mercado de ações, assim por diante, e você vê mês a mês o negócio derreter 50% na tua cabeça, é lógico que isso vai afetar o teu emocional. E quem diz que não está afetando o emocional está mentindo. É lógico que o cara está se cagando de medo, por quê? Porque ele também tem a incerteza do futuro e ele não sabe quanto tempo no futuro ele vai conseguir recuperar o do drawdown de 50% ou mais do seu patrimônio. Então, eu não acredito em pessoas que, por exemplo, que vê o capital derretendo ou vê o seu poder de compra derretendo e ficam felizes com isso. Eu não vejo isso. Eu acho que as pessoas sofrem, mas elas sofrem quietas, tá? Por quê? Porque o sofrimento do mercado volátil, ele é igual ao cemitério de malandro, é o lugar mais silencioso do mundo. Todo mundo fica mais retido e quieto. Vocês acham que eu estou feliz de ver, por exemplo, se eu comparar hoje o Bitcoin, a quantidade de Bitcoins que eu tenho com o dólar, tu acha que eu estou feliz de ver cair 50%? Não, eu não estou feliz de ver cair 50%. Eu queria que fosse alta e infinita. Mas, ao mesmo tempo, eu dou valor para a janela de tempo que está se abrindo para a gente poder comprar fundo. Então, quando eu digo assim felicidade, eu quero dizer que se eu tivesse com 100% em Bitcoin, todo o meu patrimônio, vendo ele derreter 70% do valor desde o topo histórico, eu estaria sofrendo muito mais do que na condição que eu estou hoje de 50% em BTC, o resto dividido entre Bitcoin, em reais ou dólares, por exemplo. Muito mais tranquilo. Né? Então, uma coisa que a pessoa precisa se conhecer no momento de investir, ela precisa saber o que afeta emocionalmente ela, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Se eu tivesse 100% em cripto, em BTC ou em altcoins, cara, emocionalmente eu estaria completamente arrasado, tá? Porque como nós não temos certezas do futuro, a gente não sabe quanto tempo o preço vai se recuperar de uma queda de 70%. Para ele se recuperar de uma queda de 70%, ele vai ter que subir mais ou menos aí 300%, 350%. Para cair, se perder 90%, ele vai ter que subir 1000% para você recuperar o seu poder de compra anterior. Então, eu acho interessante, o que funciona muito bem para mim é sempre ter reais, dólares, trabalho e investimentos separadamente, tá? Então, reais, dólares e trabalho separado dos investimentos. Basicamente é isso, para você não depender somente de uma coisa, tá? O pessoal falando aí, cosplay da Ana Maria Braga, exatamente, eu preciso cortar o cabelo para ontem.
E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e vem aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo!